Olá, boa noite. Boa noite, Boa Hugo. noite, boa Boa noite a noite. todos. Bem-vinda, Dora. Então, Dora, Obrigada. compartilha connosco o que é que o X39 fez pela tua vida. Ora bem, vamos lá tentar resumir isto assim rapidamente. O meu nome é Dora Fernandes, para quem não me conhece, tenho 47 anos, vivo no Algarve, mas sou de Braga. Tinha 22 anos quando tive um acidente de viação, ah, e o X39 entrou na minha vida por causa desse acidente de viação, mas entrou 25 anos depois. Quando eu tive o acidente, sou aquilo que se chama uma politraumatizada grave, com várias fraturas ao nível de todo o corpo, começando pelo traumatismo craniano, a coluna cervical, a coluna lombar, os ombros, o externo, os dois maxilares, a anca, o joelho. Um, Como tinha 22 anos e fui muito bem assistida, felizmente por excelentes profissionais de saúde, recuperei muito bem e tive 10 anos relativamente bem. Ao fim de 10 anos, a minha recuperação durou até aos 24, mais ou menos. Por volta dos 34 comecei a ter muitas complicações, muitas dores, muitas crises, e chamo crise a perda de mobilidade, perda de sensibilidade, e ficar até dependente de terceiros. E durante 15 anos esta foi a minha vida, com situações mais complicadas de dependência absoluta para coisas simples como a higiene pessoal, alimentação, movimentar-me da cama para a casa de banho, pegar em simples objetos era completamente impossível. E a última vez que fiquei absolutamente dependente tinha 41 anos, e era o meu pai e a minha mãe que me faziam aquilo que era suposto ser eu a fazer. De manhã, quando acordamos e damos tudo por adquirido, tomar um banho, escovar os dentes, tomar um pequeno almoço, sair de casa para trabalhar, só que não, eram os meus pais que me ajudavam. Ah, Já há muitos anos também que fui diagnosticada com esclerose e artrite reativa, tudo por consequência dos traumatismos sofridos. Ultimamente, bem, há uns 7 ou 8 anos, fibromialgia. A gente, quando passa tantos anos na dor, depois até esta coisa de. Nós já tivemos esta conversa, não é? Ultimamente é há 8 anos, e até perdemos a noção do tempo. A minha vida nos últimos 10 anos resumia-se a uma rotina diária de fisioterapia, reabilitação, semanalmente osteopata e muita medicação, opioides, corticoides, imunossupressores e muitos analgésicos. Quando me mudei para o Algarve, deixei para trás uma rotina da componente física, de reabilitação e fisioterapia, e as coisas complicaram-se muito. Eu continuava com muita medicação, mas todo o restante me faltava e as coisas realmente voltaram a complicar-se. Eu voltei em setembro de 2024 a ficar praticamente dependente, era o meu marido que tinha que me ajudar a fazer tudo, a levantar-me da cama. Eu demorava cerca de 10 minutos entre o momento em que tentava levantar-me e o momento que conseguia pôr-me em pé. E era ele que me ajudava a ir à casa de banho, a fazer tudo o que é suposto fazermos num dia a dia normal. Até que cheguei a um limite de já não suportar as dores, de mesmo incrementando todos os analgésicos fortíssimos que tomava, e consultei uma fisioterapeuta, que é a Helena Linardo, que está aqui presente também. Não vou nunca deixar de lhe agradecer para o resto da minha vida, a ela e ao meu marido. E no limite foi o que eu disse ao Paulo e à Liliana, a eles, que foram eles que trouxeram isto para eu poder ter acesso. Um, e ela apresentou-me nesta consulta a esta tecnologia. A minha única pergunta era se tinha químicos, porque os meus rins já estavam num estado bastante degradado e debilitado, e o meu fígado, e quando ela me informou que não tinham químicos, eu decidi avançar. A minha primeira reação foi uma crise de artrite reativa. Ao terceiro dia comecei a ter melhoras. Tive um dia sem dores, que era um. Para quem sabe que é ter dias consecutivos e anos consecutivos de dor, para mim era uma coisa que eu já nem sequer tinha ideia do que era, nem sabia que era possível. Eu passei o dia a fazer telefonemas. Eu acho que telefonei 10 vezes para cada pessoa da minha família, para o meu marido, para a Helena, para toda a gente. E depois tive um período
crise de cura, que é normal, o meu corpo estava muito debilitado, e estava a reagir àquilo que a fototerapia estava a trazer ao meu corpo, que era uma ativação para regenerar, e o meu corpo, com doenças autoimunes, estava a combater e a dificultar. O meu marido chegou a dizer-me para desistir e isso para mim era impensável, até porque não era a primeira vez que eu passava por isso, piorar para melhorar. A partir da terceira semana eu comecei a melhorar. Ao longo de alguns meses eu fui sempre acompanhada pelos meus médicos, eu informei todos os meus médicos, eu tomava muita medicação. Quando as pessoas têm dúvidas sobre se podem ou não tomar medicação em conjunto não tem qualquer interação, não tem nenhum químico, por isso eu continuei com a minha medicação. Simplesmente fui sentindo que não precisava de algumas coisas, os analgésicos eu podia retirar e fui retirando. A partir do momento em que não tinha dor, não fazia sentido tomá-los. Todos os outros medicamentos que necessitam de acompanhamento médico, nomeadamente corticoides, imunossupressores e toda a medicação biológica para a esclerose, toda essa medicação eu fui falando com os médicos e fomos fazendo a devida redução. Até ao ponto de, eu em fevereiro de 2005, toda a medicação reumatológica que eu tomava há mais de uma década, deixei de tomar. E toda a medicação analgésica que eu tomava há mais de 15 anos também deixei de tomar. Continuei apenas com uma medicação que eu pensei que nunca ia deixar de tomar, mas que até essa, há cerca de 3 meses, não tomo. Faço hoje uma vida completamente normal, e quando eu digo normal, faço tudo, eu sou completamente autónoma. Para muitas pessoas isto não tem grande expressão. Para quem já alguma vez ficou dependente, nem que seja porque partiu um braço e tem que ter ajuda para vestir um casaco, imaginem o que é para fazer tudo na vida. Eu neste momento sou completamente autónoma, tenho uma vida perfeitamente normal, não tomo qualquer medicação e a mais recente melhoria que tive, tenho comprovativos clínicos de que a toxicidade no meu corpo, os meus rins e o meu fígado estão a melhorar desde novembro do ano passado até este ano. Eu estou a fazer há um ano, eu desci de 86% para 41% e a cintigrafia óssea anual que faço comprovou este ano que eu tive uma coisa que nunca tinha acontecido, as minhas lesões vão sempre aumentando e pela primeira vez este ano diminuíram. E no resultado da minha cintigrafia óssea. É óbvio que os médicos ficam muito... A minha reumatologista é incrível e acha isto fenomenal e ficou muito interessada e quer saber muito mais sobre isto, porque ela viu, foi ela que me acompanhou ao longo destes anos todos e ela viu o que é que está a acontecer comigo e ela sabe que eu não estou a tomar a medicação que ela sempre me prescreveu. Relativamente à última situação que aconteceu, foi em setembro, a Helena voltou a falar comigo sobre uma questão que só ela é que sabia. Em algum momento no meu acidente, desligou-se, ou ficou comprometida a ligação entre o meu cérebro e o meu intestino, e há 25 anos que eu perdi a capacidade de sentir vontade de ir à casa de banho. E para isso eu tomava um comprimido diário e todas as semanas, uma vez por semana, obviamente ao fim de semana, fazia uma indução, que era uma pica na barriga, que não é nada mais do que um choque elétrico no músculo para pôr a trabalhar. Inicialmente fazia indução química, depois comecei a fazer indução elétrica, e quando a Helena me disse que havia uma pessoa a estabilizar Crohn com a utilização do Ion na mão, perguntou-me se eu queria experimentar. Podia ser que tivesse alguma influência no meu intestino, portanto eu já tinha feito muita acupuntura na mão para ver se conseguíamos, e eu disse claro que sim. E ao fim de 3 semanas, resumindo, ao fim de 3 semanas o meu intestino começou a funcionar sozinho, tudo com acompanhamento médico, porque tinha que ser, e começou a funcionar sozinho, e hoje até essa medicação que eu pensei que nunca mais ia voltar, porque os médicos nem sequer sabem onde é que é a lesão, nem sequer sabem onde é que está comprometida a ligação, também estão um pouco importantes se descobrem ou se não descobrem. A verdade é que o X39 ou o Ion, neste caso, descobriu onde é que é e restabelece a ligação, e cada vez que eu utilizo diariamente na minha mão o Ion, e com isso o meu intestino funciona autonomamente, como uma pessoa normal, que não era há mais de 25 anos.